Os 2-0 do Flamengo sobre o Atlético em Curitiba significaram a terceira eliminação do time paranaense diante do Flamengo nas 3 últimas vezes nas quais os dois se enfrentaram. E 2 dessas eliminações dentro da Arena da Baixada, onde, num recorte recente, o Flamengo já tem mais vitórias do que derrotas no confronto com o time do Furacão. Eu quero falar sobre isso nesse vídeo. E também vamos falar sobre a atmosfera no estádio e as reações de parte da torcida do Atlético Paranaense, costumeiramente agressivas, exalando ódio toda vez que o Flamengo lá joga. É preciso isso tudo? Será? Vamos falar sobre isso nesse vídeo com patrocínio da Outsider Tours. A Outsider Tours tem pacotes para final da Libertadores, jogos de Fluminense e Flamengo na Libertadores no Maracanã, para quem mora fora do Rio de Janeiro. Pacote para o jogo do Flamengo contra o Olímpia pela Libertadores no Paraguai, agora em agosto. Também para a final da próxima Liga dos Campeões do ano que vem. Isso mesmo, na Inglaterra, em Londres, e até para a Copa do Mundo 2026 você pode se organizar comprando o pacote da Outsider Tours para a fase de grupos do Brasil. Você pode já se programar pensando no Mundial que vai acontecer no México, Canadá e Estados Unidos principalmente. Você entra em contato pelos links que estão na descrição do vídeo, inclusive pelo WhatsApp, e aí você vai ter todas as informações necessárias, ok? E eu quero sempre registrar também que no site da Outsider Tours você encontra a página Prestação de Contas com toda a explicação de a quantas anda a situação daqueles clientes que não puderam viajar para Guayaquil na final da Libertadores passada. O link também está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então você entra em contato com a Outsider Tours e pode se informar melhor sobre todas essas possibilidades de acompanhar o Flamengo, por exemplo, agora no Paraguai, no jogo contra o Olímpia pela Libertadores da América. Será jogo de volta. O primeiro é no Rio de Janeiro. Se você quiser o Rio de Janeiro, mora no Rio também, você pode providenciar essa viagem para esse jogo do Flamengo e para o jogo do Fluminense. Quem é tricolor, o Fluminense vai enfrentar o Argentino Júnior na Libertadores da América nessa próxima fase, evidentemente todos esses jogos no começo do mês que vem. Então, gente, o Flamengo enfrentou o Atlético nos últimos 9 jogos e venceu 4 na Arena da Baixada. Perdeu 3 e empatou 2. Uma dessas derrotas foi muito controversa, pelo menos uma, né? Que foi agora desse jogo do Campeonato Brasileiro recente, quando o gol da vitória do Furacão aconteceu num lance em que o goleiro Santos estava nocauteado, levou uma joelhada, acidental, é verdade, no rosto e estava apagado. E o Eric fez o gol que deu a vitória ao Atlético naquela oportunidade. Ou seja, os jogos no Paraná, tradicionalmente, eram muito difíceis para o Flamengo. Até em 2009, quando o time foi campeão, o Flamengo foi goleado pelo Coritiba, 5-0, naquele ano em que ganharia o campeonato com o brilho de Adriano e Petkovic. Pois então, o Flamengo agora tem um time forte. Então isso mudou. Isso mudou. Como nos jogos em São Paulo, o Flamengo perdia costumeiramente, agora vence muitas partidas. O Flamengo não perde para o Palmeiras, por exemplo, jogando no Allianz Parque, desde 2017. O Flamengo venceu os 4 últimos jogos na Vila Belmiro. Ninguém venceu 4 anos seguidos o Santos na Vila em jogos do Brasileirão. Só o Flamengo conseguiu, completou essa série agora, recentemente, nesse ano de 2023. E no Paraná isso mudou também. 2 eliminações do Atlético dentro da sua casa, dentro da Arena da Baixada em confrontos com o Flamengo. O Atlético só eliminou o Flamengo em 2 oportunidades, nesses 5 últimos confrontos de 19 para cá, em jogos de Copa do Brasil, em 19 no Rio, nos pênaltis, era ainda o comecinho do trabalho do Jorge Jesus, lembrando que o Jesus estreou no Flamengo em jogo oficial contra o Atlético no Paraná pela Copa do Brasil, 1-1. O placar se repetiu no Rio de Janeiro, nos pênaltis, o Atlético se classificou. E em 2021, quando o time muito desorganizado, muito mal treinado, sob o comando do Renato Gaúcho, fez uma partida ridícula, vergonhosa e tomou de 3-0. Na Arena, nesses confrontos de Copa do Brasil, o Atlético jamais eliminou o Flamengo. Isso é muito importante observar, porque mostra uma mudança nessa relação, né? E isso tem, acho que, amplificado um sentimento de raiva de parte da torcida do Atlético, que é uma torcida super entusiasmada, que apoia o time, que leva o time à frente, e é muito elogiada, e não é por acaso isso. Mas você percebe na transmissão da televisão que algumas pessoas parecem que estão colocando para fora um ódio profundo.
O jogador vai bater um lateral, começo de jogo, o jogo nem está numa temperatura, às vezes, muito, né, grande, muito alta, melhor dizendo, e já é xingado. Você vê assim, o cara com os olhos. Agora com HD, meu amigo, você 4K, então você vê com muita facilidade. Torcedor com os olhos esbugalhados, xingando, palavrões, e sabe, vai além da provocação, isso que eu quero dizer. Não é só uma provocação, um xingamento, você quer. Não, não, é uma coisa raivosa, furiosa. Gente, isso numa semana em que o Brasil inteiro comenta a morte de uma torcedora por conta de um confronto do lado de fora do estádio, no sábado, Palmeiras e Flamengo, e que se discute até que ponto faz sentido as pessoas levarem, por intermédio do futebol, tanta raiva, tanta agressividade. Acho que a gente precisa discutir isso também. Passa do ponto. É muita agressividade. Às vezes eu fico vendo aquilo e falo, por que essas pessoas estão. Tudo bem, o cara detesta o Flamengo, normal. O cara vai vaiar o jogador do Flamengo, normalíssimo. Tem mais do que vaiar mesmo, pressionar e tal. Mas as reações, o rosto de um ou de outro torcedor, na hora do gol do Gabigol, o segundo gol dele, o que valeu de fato, né? Não vou nem entrar agora no comentário sobre o gol anulado. Teve torcedor socando o vidro ali, que fica ali atrás do gol, separando as arquibancadas, no setor das organizadas. Outros furiosos, subindo pelas paredes. Que loucura, gente. Olha, isso é uma coisa que a gente precisa pensar também. Porque você vai ver no Maracanã em jogos diversos, por exemplo, uma provocação, um outro que xinga, mas esse nível de agressividade, olha, é uma coisa espantosa. É espantosa. E precisa ser discutida, precisa ser estudada. O que acontece? Por que isso? É compreensível o cara detestar o Flamengo. Quem não é Flamengo não gosta do Flamengo. Time de maior torcida do Brasil, e hoje é o time com mais dinheiro, com o elenco forte, ganha campeonatos importantes, comete muitos erros no futebol, se não ganharia mais. As pessoas sabem que se o Flamengo se organizar, ele vai ganhar mais títulos ainda. Natural que não gosta do Flamengo, perfeitamente natural. Tem mais que não gostar mesmo, futebol, rivalidade se faz disso. Mas as reações, o comportamento, isso deveria ter um limite. É uma coisa assim, olha, reparem, se você não reparou, veja o jogo de novo, veja as imagens, acho que fica uma reflexão. Tá? E evidentemente não estou a generalizar a torcida do Atlético, estou citando que parte da torcida realmente tem assim uma reação muito agressiva. E isso já me chamou a atenção há algum tempo, e nesse jogo acho que por ser Copa, o jogo eliminatório ainda mais. Mas não adianta. Não adianta nada essa raiva toda. Como eu falei, o Flamengo tem levado a melhor sobre o Atlético. Mesmo jogando mal, como jogou mal essa partida. No conjunto da obra, classificação merecida. O Flamengo foi melhor no Rio de Janeiro, onde o Atlético no primeiro tempo nem quis jogar, teve 18% de posse de bola, uma partida péssima. Fez um gol até muito controverso ali, questão da falta no Pulga, marca ou não marca, foi ou não foi, né? E no jogo de volta, precisando vencer, finalizou muito, atacou muito, mas no primeiro tempo foi superior, especialmente na segunda metade da primeira etapa. No segundo tempo, o Flamengo conseguiu se controlar melhor e chegou ainda a um segundo gol, fez o primeiro gol sem merecer, como o Atlético no Rio fez um gol sem trabalhar por isso, né? Um gol, como eu falei, até discutível. E o Flamengo depois teve um gol anulado de uma maneira que a gente não sabe se está impedido ou não, porque o VAR no Brasil é bizarro. Cada imagem em baixa resolução, uma linha grossa colocada no meio do braço do Gabriel, não parecia estar na ponta, que deveria estar na ponta, no ombro, na parte mais avançada do corpo, fora os braços, que não vale para impedimento. E dava a sensação de que estava na manga, assim, uma coisa estranha. Enfim, nada conclusiva. Não vou nem dizer que é pouco conclusivo, porque não foi nada conclusiva, na verdade. Então, mas ainda assim o time se classificou, não teve interferência e foi uma classificação justa pensando no conjunto da obra. Mas o Flamengo ainda fica devendo à sua torcida uma boa atuação fora de casa. O Flamengo não tem jogado bem fora de casa. Mesmo assim, eliminou o Atlético de novo, né? Mais uma vez. E entendam o que eu vou dizer agora. O Atlético é um clube organizado, o Atlético é um clube que é exemplar em vários aspectos, tem uma estrutura fantástica, tem uma torcida atuante. É um clube que vende muito bem seus jogadores, tá? O Vitor Roque, mais uma ótima negociação, tem saúde financeira, mas não precisa esse ódio todo, gente. Eu acho que e não adianta. Talvez fosse muito mais saudável um apoio ainda maciço aos seus torcedores, uma vaia intensa ao time adversário, como fazia a torcida do Marrocos na Copa do Mundo. Lá vaiava. Você não via eles xingando o adversário furiosamente, mas vaiavam de forma insuportável até para quem estava no estádio. Imagina o cara dentro do campo, ela participava do jogo. Existem maneiras outras de participar e de você demonstrar que você não gosta daquele time, que você quer que o seu time derrote aquele adversário sem
exalar tanta raiva, tanto ódio no coração, né? Sendo colocado para fora. Eu acho que esse ponto é uma reflexão que eu sugiro. E eu acho que é necessário discutir isso nesse momento. A gente não tem que ter receio de discutir isso, não. Tá? Para deixar bem claro para quem ainda não entendeu. Normalíssimo que o cara que torce para o Atlético Paranaense odeie o Flamengo. Ainda mais depois dessas derrotas seguidas. São 3 seguidas. São 3 confrontos de mata-mata. O Flamengo eliminou 2 vezes na Copa do Brasil. Gol de bicicleta do Pedro. Esse jogo agora. Dentro da Arena da Baixada. E mais a final da Libertadores que o Flamengo ganhou. Então é claro, mais do que nunca o sujeito que torce pelo Atlético não gosta do Flamengo. Muito natural que assim seja. Mas aquelas reações à beira do campo ali me parecem exageradas. Até biscoito jogaram, o Gabriel comeu, enfim. Mas é algo que precisa ser, acho que merece uma reflexão. E isso não está levando o Atlético a nada. Como eu disse, está perdendo. Talvez um outro comportamento possa ser muito mais útil ali naquele belo estádio da Arena da Baixada, pressionando, vaiando, sem tanto ódio colocado para fora, porque isso realmente, o ódio não vai levar a nada. Não vai levar a rigorosamente nada. E cabe ao Flamengo, como eu falei, fazer um bom jogo fora de casa, está devendo a sua torcida boas partidas fora de seus domínios. Essa foi mais uma partida que deixou muito a desejar, com algumas atuações individuais muito abaixo. E lamentável decisão, patética, da diretoria de vetar as entrevistas ao final. Numa noite de alegria para o torcedor do Flamengo, ele não pôde ouvir o técnico São Paulo explicando seus planos, sua estratégia, a sua escalação, as substituições, a entrada do Alan, que mal chegou ao clube, que foi algo surpreendente, o porquê da opção por Luiz Araújo, não Cebolinha no segundo tempo, certamente o torcedor gostaria de saber, a estratégia dele, ele tentou um time mais de ficar com a bola e não funcionou tanto, o Atlético pressionou, enfim, várias perguntas ficaram sem resposta porque o São Paulo não deu entrevista e os jogadores também não falaram na zona mista. Seria importante ouvir o Gabriel, que voltou a marcar um gol importante contra o Atlético, marcou o gol da final da Libertadores, marcou outra vez um gol que sacramentou a classificação do Flamengo. Ouvir, quem sabe, o Arrascaeta, que fez mais uma grande partida. Aliás, os últimos 6 gols do Flamengo tiveram participação do uruguaio. A gente vinha cobrando aqui, a Arrascaeta não pode, para, conserta o cara e volta. Aí o pubis, a forma física, para, coloca em forma e traz. Eu falo isso há meses. A Arrascaeta tem que estar em forma, não pode estar capengando em campo. Jogador fundamental, craque do time. Vamos lá? Flamengo e Fortaleza, assistência para Gabriel e o segundo gol que foi dele. Jogo contra o Atlético, tá? Sofreu um pênalti e deu passe para o gol do Bruno Henrique. Jogo contra o Palmeiras, gol dele. E agora ele cabeceia, o Eric bola para dentro do gol. Ou seja, aí teve o gol também do Gabriel, então são 7 gols nesses jogos, né? E 6 seguidos com participação dele direta ou indireta. De diferentes maneiras. Fazendo gol, dando assistência, cruzando para o adversário marcar contra a assistência, de certa forma, sofrendo pênalti. Enfim, sempre a Arrascaeta participando dos lances decisivos nesses últimos jogos do Flamengo, o que é um sinal também da boa recuperação, do bom trabalho da comissão técnica do Jorge Sampaoli, colocando o craque uruguaio na ponta dos cascos. Muito bem, gente. Teremos live nesse domingo, depois de Fluminense e Flamengo, tá? O jogo 4 horas, então lá para as 6 e pouco da tarde, estaremos aqui batendo um papo sobre esse mais um Fla-Flu. Fla-Flu que tem 2 torcidas. Tem um clima de rivalidade, mas tem 2 torcidas. E as regiões centrais, leste e oeste, misturadas as torcidas. Você vê na televisão, tricolores, flamenguistas, ninguém está se matando. Você não vê ódio ali. Tem rivalidade. O tricolor não gosta do Flamengo, o Flamengo não gosta do Fluminense. Mas as pessoas conseguem conviver. E quem quer torcer no meio dos seus, sem ninguém que torce pelo outro time do seu lado ali, um torcedor rival, lá do sul Fluminense, lá do norte Flamengo, e estamos conversados, todo mundo se entende, como sempre foi no Maracanã. As cadeiras azuis do antigo Maracanã sempre foram mistas, né? Cadeiras especiais também, e é geral, local mais barato, mais popular do povão, que hoje não vai ao estádio, sempre teve ali os torcedores circulando dos 2 times nos clássicos cariocas, sem nenhum problema. Então, é possível sim, você é um estádio de futebol, ficar junto dos seus, sem torcedor rival por perto. Eu, por exemplo, nos meus tempos de arquibancada, nunca gostei de ficar com o torcedor rival do lado. Gostava de ficar junto com a minha torcida. Mas respeito quem queira ficar do lado de um outro torcedor, de outro time, de um amigo ou de um desconhecido, que não se incomode. Tem para todo gosto, importante é que seja apoio, alento, incentivo, torcida cantando, apoiando, vibrando, vivendo a experiência de um estádio de futebol da melhor maneira possível, mas sem esse ódio todo, né? Porque isso não vai levar rigorosamente nada. Fazer pressão em cima do adversário é possível sem exalar ódio, colocando pressão, vaiando, apoiando o seu time, enfim. Eu sempre acreditei nisso e mais do que eu nunca acredito que esse seja o caminho. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? Então depois da live, da partida do Fla-Flu, tem a nossa live e claro, sempre destaco aqui também na descrição do vídeo os links para o canal de cortes, clube de membros,
curso online de jornalismo esportivo e o meu blog também no UOL Esporte. Tudo isso nesse vídeo que tem o patrocínio da Outsider Tours, que apoia o nosso trabalho aqui no YouTube. E você encontra aqui os links também para entrar em contato com a Outsider e adquirir um pacote, por exemplo, para o jogo Flamengo e Olímpia e Flamengo no Paraguai, agora no começo de agosto. Tem também o Uso 360, com produtos do canal, canecas, camisetas. Você pode aproveitar essa promoção que está aí na tela ou desconto com o cupom Mauro. Você vai conseguir um desconto bacana também com o pessoal do Uso 360. Tem também produtos da Live Soft Open e outros tantos. Você vai gostar bastante. Não deixe de acessar o site. É isso, valeu e saudações.